E aí, Marechal, General, bom dia, ó. Faz assim já com o dedinho. Mais um dia, mais uma oportunidade Deus nos deu. Ele confia em você, confia em mim para fazer a diferença no dia de hoje. Ontem nós lemos Provérbios 8, nós vimos Salomão chamando atenção para alguns assuntos. Provérbios 8 para mim é o Provérbios mais interessante, apesar que temos outros aqui que nós vamos passar, que fala coisas, ensinamentos que mudam bastante a sua vida, mas Provérbios 8 vai revelar a sabedoria como sendo o próprio Jesus. Por isso que eu gosto tanto de Provérbios 8. E hoje no 9 você vai ver Salomão nos ensinando coisas sobre sabedoria que, se você escutar e aplicar, tem o poder de transformar seus resultados. Presta atenção. Hoje é Provérbios 9. Hoje é 9 do 7 de 2026. A sabedoria construiu a casa sobre 7 colunas. Lembra de Jesus falou sobre um edificou a casa sobre a areia, outro sobre a rocha? A sabedoria edificou a dela sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou o vinho e pôs à mesa. Aí mandou suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: Entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízos: Venha, comam a minha comida, bebam o vinho que eu preparei para vocês. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela odiará você por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Então, na primeira parte aqui do capítulo, ele vai falar mais uma vez aquilo que nós já vamos repetindo aqui, de provérbios em provérbios, porque eu já expliquei para vocês que quando um judeu ele quer enfatizar alguma coisa, ele é diferente do povo ocidental. Como assim? Nós aqui na Europa, no Brasil, na América do Norte, quando a gente quer dar ênfase a uma palavra, a gente coloca ela ou em negrito, ou em maiúsculo, ou aumenta a fonte dela para ela ficar maior que as outras palavras. Para o judeu, o israelita, não. Quando ele quer que você preste atenção, que aquilo é muito importante, quando ele quer falar algo para você de uma palavra que, assim, presta atenção, porque isso aqui é o principal. Ele vai repetir aquela palavra. Então, mais uma vez, a gente vê que a sabedoria, ela quer a sua presença. A sabedoria, ela quer você. A sabedoria, ela grita nas praças. E quando ela não grita, quem grita são as servas dela. A sabedoria, ela tem um banquete para você. A gente viu qual que é o resultado de ter sabedoria. É ter muito ouro e muita prata. Eu não sei se você sabe, mas Salomão, quando ele era jovem, ele ofereceu um sacrifício de tudo que ele tinha. Ele assume o reinado, o pai dele estava falido. Só tinha 1.000 cabeças de boi. E aí quando ele pega, o povo fala, não, só tem isso. Ele fala, então vão oferecer tudo para Deus. Ele chama o povo todo e oferece 1.000 sacrifícios em um dia só. É uma coisa muito difícil. Então ele se esforçou muito para cumprir aquele sacrifício. Ele cumpre o sacrifício, nada acontece. Ele vai dormir, o Senhor visita ele em sonhos. E no sonho, Deus pergunta o que ele quer. Ele quer discernimento para guiar o povo, para conduzir aquelas pessoas, entendimento. Na hora que ele fala isso, agrada o Senhor e ele fala, eu vou te fazer o rei mais sábio até aqui. Nunca houve um rei tão sábio como você e nunca haverá um rei tão sábio como você. Então Salomão, ele adquire a sabedoria. Qual que é a principal consequência da sabedoria? É que você vira um gestor de recursos que vai trazer tanto ouro e tanta prata que fica natural.
Eu não sei se você sabe, mas por causa da globalização, até hoje a gente não conseguiu fazer com que uma pessoa fique tão rica igual Salomão ficou. Ele governou sobre toda a terra que existia naquele tempo. Pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria dele. Ele foi tão rico, tinha tanto vinho e tanta carne na mesa dele que a sabedoria preparou e entregou para ele, que a palavra fala que tinha tanto ouro que a prata perdeu o valor. Não tem cordão de prata, essas coisas, os outros, é prata. Não, não. Vem cá, deixa eu te dar um pouquinho de cordão de ouro aqui. E tudo era feito de ouro, tudo que era mais ou menos importante era feito de ouro. A prata era para fazer colher, para comer. A prata era para fazer um prato para colocar as coisas. Porque a prata perdeu o valor. E o bronze, Thales? A palavra fala que tinha tanto bronze, que ele fez tudo de bronze. As coisas eram as bacias de bronze. Não tinha como medir o peso do bronze que ficou sobre Israel. Então essa é uma das consequências. Por isso que fala aqui que a sabedoria matou os animais e preparou o vinho e está tudo na mesa. E é só você entrar e beber e comer de graça. Você já ouviu essa expressão? Venha e compre de graça ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio para os olhos. Apocalipse 3 vai falar, eu aconselho-te que de mim compre de graça. Isaías fala, venham e compre de graça. A sabedoria, ela quer te dar de graça isso. Porque isso é consequência. Consequência do que? A moeda do reino chama querer. Quando uma pessoa realmente quer uma coisa, não é igual você, eu quero acordar amanhã às 5 horas da manhã, 10 horas da manhã você está dormindo ainda. Não é isso, não é esse querer fraco. É um querer que te faz clamar por ele. É um querer que todos os meses você está ali, pode passar semanas, pode passar dias. Você quer com toda a sua intensidade. Isso chama moeda do reino. Quando você tem esse querer, você dá conta de comprar qualquer coisa que você quiser. E se você querer assim a sabedoria, amigo, ninguém vai te parar. Ninguém vai conseguir te parar. Ninguém vai conseguir entender o que aconteceu na sua vida. Como assim? Como é que esse cara saiu desse resultado e foi para isso? Eu cheguei em Portugal e ganhava 600 euros, irmão. Hoje, outro dia, eu até comentei aqui na live ontem. Outro dia eu parei com a minha esposa para olhar o nosso resultado de um ano. Como que nós chegamos nisso? Como que alguém que ganhava 600 euros por mês bate mais de 200 mil euros no mês? Como é que você sai de 600 para 250 mil euros? Não tinha como, não tem como, minha cabeça não conseguia chegar nisso. O que você fez então, Thales? Eu só obedeci. Eu obedeci tudo que Deus falou comigo, tudo que a sabedoria falou comigo. E aí nós estamos no Provérbios 9, nós já trilhou uma trilha aqui ensinando que quando a sabedoria fala com você, não é que você é mal não, o problema é que ela fala coisas que você não quer ouvir. Eu te expliquei pela minha vida que tudo que a sabedoria falou comigo eu não queria ouvir, muito menos fazer. E esse é o mesmo problema com você. A sabedoria está falando com você e você não está ouvindo. Não é porque você é surdo, é porque você não quer fazer o que ela está falando para você fazer. Ela está falando, escute o sábio. Você não consegue ficar aqui 5 minutos me ouvindo. Você não consegue abrir uma live aqui e ouvir 10 minutos da live. Você não dá conta de ouvir a sabedoria falando. Eu estou falando o que ela falou. Então você não quer, por quê? Não tenho tempo. Você não tem tempo para ouvir a sabedoria. Você só tem tempo para ficar 2 horas vendo um jogo da Copa. Para ouvir a sabedoria não tem tempo não. O jogo da Copa tem tempo, é verdade. Você não tem tempo. Será que você realmente não tem tempo? Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer realmente casas, carros, mansões, crescer, ser uma pessoa relevante, só tem um caminho para você chegar lá. Esse caminho chama sabedoria. Você não dá conta de chegar lá sozinho. Com a força do seu braço, Thales, mas consegue sim. Tem gente aí que não é sábio e chega, irmão. A gente acabou de ver aqui em Provérbios 6, se eu não me engano, que a sabedoria é ela que aconselha os reis.
Quando fala rei, não está falando só os reis, não, está falando aqueles que governam. Todo mundo que está governando na terra, hoje governando empresa, governando os negócios, a sabedoria que ajudou ele a chegar lá. Ele pode ser orgulhoso e não reconhecer isso, mas Deus não está nem aí com isso. Ele não deixa de fazer porque alguém não está reconhecendo ele. Opa, mas espera aí, você não vive falando que Deus não divide a glória dele com ninguém? Não divide a glória dele com ninguém. Por isso que as consequências para essas pessoas vai ser pesada. Por quê? Porque a gente vê a sabedoria falando assim, aquele que não sabe cai, ainda tem ali uma pena leve, mas aquele que sabe o que tem que fazer e cai, pesada vai ser a pena dele. Então presta atenção no que eu estou falando com vocês. A sabedoria está gritando o tempo inteiro. A sabedoria está falando o tempo inteiro. Você precisa o quê? Voltar sua atenção para a sabedoria e dar tempo para a sabedoria. Escutar os sábios, escutar o que ela diz. Qual que é o problema disso? Você não vai querer ouvir no começo porque você não vai entender bem o que está sendo dito. Mas aí Salomão fala, esforça-te em te ouvir. Esforça-te em entender, esforça-te em continuar nesse caminho. Aí mais um dia a sabedoria fala assim, abandone a presença dos tolos para que vocês possam viver. Sigam o caminho do conhecimento. Se você não deixar a presença dos tolos, você não vai alcançar sabedoria. Porque se tem 3 pobres andando na rua, você vai ser o 4º pobre. Se tem 3 idiotas andando na rua, você andando com eles vai ser o 4º idiota. Se tem 3 adúlteros andando na rua, você andando com eles todo dia vai ser o 4º adúltero. Agora, se tem 3 sábios andando na rua, se você andar com eles todo dia, você vai se tornar o 4º sábio. Se tem 3 milionários andando na rua e você andar com eles todo dia, você vai ser o 4º milionário. Se tem 3 homens de verdade que honra a mulher, que faz o papel de homem em casa, que traz mantimento para casa, que sustenta a família como deve ser, que se posiciona para defender os filhos e a esposa dele, você vai ser o 4º homem de verdade caminhando do lado deles. Agora eu te pergunto, você está caminhando do lado dos tolos ou do lado dos sábios? Quem é que está todo dia falando na sua cabeça? Os tolos ou os sábios? Vigie os seus olhos, os seus ouvidos. O que está entrando nos seus olhos e os seus ouvidos? Você só vê pornografia, só vê joguinho da Copa, só vê coisinha que não vai te levar em lugar nenhum. É só divertimento, é só filmezinho. Como é que você quer ficar milionário? Como é que você quer abrir uma grande empresa? Como é que você quer que todo mundo te escuta? Você só está jogando para dentro porcaria, você só vai cuspir? É natural, amigo. Só sai aquilo que entra. Só sai aquilo que entra aqui. Então só vai sair da sua boca, do seu coração, aquilo que entra nos seus olhos e nos seus ouvidos. Então, qual que é o conselho da sabedoria? Mais um dia, a primeira coisa que ela fala, abandona os tolos. Por que que eu tenho que abandonar os tolos? Porque tem um poder dentro de você chamado luz. Essa luz pode ser chamada de consciência. Jesus olhou para você e falou, você é luz. E ele falou assim, a luz não pode ficar debaixo da mesa, ela tem que ficar no topo da casa. E ele fala, essa luz chama reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus está dentro de você. E aí ele explica para você assim, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisinhas, as casinhas, os carrinhos, as empresinhas, essas coisinhas que você quer, o ourinho, a pratinha, isso aí vai ser acrescentado. Qual que é o problema? Você está achando que a solução da sua vida está do lado de fora e não está. A solução da sua vida está do lado de dentro. E quem é que sabe disso? Os sábios. Quem é que não sabe disso? Os tolos. Os tolos estão buscando do lado de fora. Os sábios estão olhando para dentro e buscando do lado de dentro. Então, qual que é o conselho da sabedoria? Sai do meio das pessoas erradas, porque elas estão buscando as coisas nos lugares errados. Vai andar e ouvir as pessoas certas, porque elas estão buscando as coisas nos lugares certos. Como que você me prova disso, Thales? Porque quem busca ouro
num rio que não tem ouro, nunca vai achar ouro. Vamos dar outro exemplo. Quem busca uma mulher sábia, uma mulher que é amorosa, uma mulher que não vai te trair, no meio de uma festa de funk, onde as mulheres só bebem e ficam batendo a bunda em mais de 10 caras ali, mano, como é que você vai achar uma mulher boa ali? Pode até ter, mas é uma a cada 1 milhão. Aí você quer achar uma mulher boa. Não, eu sou solteiro, eu tô procurando minha esposa, eu tô indo para todas as festas de funk. Você vai achar uma mulher top lá, você vai ver. Essa mulher pode até que você ache uma mulher boa lá, mas você vai ter muito trabalho para ela sair daquela mulher até virar uma mulher realmente boa que não vai te trair. Agora, se você quer uma mulher que se veste assim, mostrando a bunda, que vai ser uma mulher mais não sei o que, você vai achar ela lá. Então, aonde que você procura as coisas determina se você vai achar ou não. Então, qual que é o problema? Você quer achar riquezas, você quer achar dinheiro, você quer achar maravilhas, carro, casa, mansão, só que com as pessoas erradas, as pessoas que só estão procurando ficar o dia todo no Netflix, o dia todo no TikTok, o dia todo no Instagram. Mano, se você não está fazendo o que tem que ser feito, como é que você vai alcançar o resultado que você quer? Não, tá, que eu quero um TikTok com 80 mil seguidores. Mano, você quer um TikTok com 80 mil seguidores? Faz igual eu, faz 2 lives por dia, começa a publicar todos os dias, você vai ver daqui a pouco tá batendo 80 mil aí. Eu tô te falando. Ah, então por que que não tem ainda? Porque eu não estava fazendo, que eu estava construindo outras coisas. Agora é hora de divulgar a mensagem. Então você vai me ver aqui todo dia, você vai ver corte todo dia, você vai ver as coisas acontecendo aqui. Thales, eu quero ir mais rápido, então contrata uma pessoa para fazer também. Você faz as lives, a pessoa faz os cortes e posta isso. E aí só você ir fazendo aquilo que vai gerar a consequência que você quer. Então Salomão está falando mais uma vez, se você andar com tolo, a consequência é que você vai ser o quarto tolo. E aí ele começa a falar de coisas que acontecem com a pessoa que está deixando de andar com tolo. Presta atenção. Ele fala assim, se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela vai te odiar por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Então ele está falando, larga os tolos e vai viver com o sábio. Como é que eu sei se uma pessoa é sábia ou se ela é tola? Se ninguém sabe tudo. Pois é, sabedoria não é saber tudo. Presta atenção no que eu vou falar com você. Definição de sabedoria. O sábio é aquele que aprende com tudo. Mano, um cachorro veio e mordeu você. Se você é tolo, você fica nervoso, você insulta, você xinga, você humilha alguém. Se você é sábio, o que Deus está querendo me dizer com esse cachorro me mordendo aqui? Deus quer me ensinar alguma coisa. Um amigo meu estava indo para o trabalho, estava numa moto e ele estava caminhando. E no caminho dele, ele morava mais afastado em vivendas, né? Como se fosse no Brasil fala roça. E ele tinha que ir para a cidade. Na hora que ele estava indo, passou uma galinha com os pintinhos. Depois, no final, na hora que ele estava chegando naquele lugar, um pintinho veio para atravessar. Na hora que ele viu a moto, ele já tinha atravessado. Ele volta. Na hora que ele volta, meu amigo quase atropelou ele. É só uma história normal. Mas a sabedoria deixou na cabeça dele assim. Você lembra que você estava com esse problema com a sua esposa aí? Pois é, se você deixar ela, você está voltando para trás. Quem volta para trás corre o risco de ser atropelado pela moto. Salvou o casamento dele. Aquele pintinho, voltando e quase morrendo, fez um gás nele que falou: eu não volto para trás, eu vou é para frente. E o casamento dele foi preservado. Porque o sábio aprende com tudo. E ele respeita aquele que corrige, ele respeita aquele que ensina. Agora o tolo não. Tudo que você fala com tolo é um insulto para ele. Ele sabe mais que todo mundo. Eu não preciso disso, eu sei mais do que todo mundo. Qualquer coisa que você ensina para uma pessoa sábia, qualquer coisa, um pintinho atravessando na rua, torna ela ainda mais sábia. Tudo que você diz para uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela, porque esse é o segredo do sábio. O sábio entende, peraí, filho, tem coisa aqui, tem um bebezinho aqui, como é que esse bebê
vai me ensinar alguma coisa, Thales. Bebê não ensina nada. Ensina sim, ensina a temer o Senhor. O bebê ensina o quão poderoso é Deus. Como assim? Você solta um sêmen que vai entrar num útero, que vai juntar num óvulo, e esse óvulo vai crescer, vai formar 9 meses na barriga da mulher. Os órgãos que estão aqui vai subir. Aquele bebê que nasceu como uma sementinha vai crescendo, vira um bebê, cresce. Quanta coisa que dá para você aprender com um bebê, mas você olha, é só um bebê. Mano, quem faz isso é tolo. Eu tô vendo agora a gravidez do meu terceiro filho. Que coisa mais incrível, mano. Toda vez que eu tenho um filho, eu fico bobo com o Senhor. Eu fico admirado do tamanho do poder de Deus. Então, uma pessoa sábia, ela aprende o tempo inteiro. Tudo que acontece com ela está aumentando a sabedoria dela. Mas o tolo não. Ele está sempre reclamando e atrapalha. Tudo é ruim para a vida dele. Coitadinho do tolo. Aí Salomão dá o segredo. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você terá compreensão das coisas. Thales, mas eu sou ateu, eu não acredito em Deus, então acredita na ciência. O ateu não é um cara que gosta de fato, então acredita pelo menos nos fatos. Como assim, Thales? Você vai tentar provar que Deus existe? Eu não, irmão. Tem muito cientista que se dizia ateu que provou que Deus existe. Pera aí, mas Deus não é provado que existe. É, irmão, você está em 2026. Hoje, em 2026, a nossa ciência é agnóstica. Por que a ciência hoje é agnóstica, Thales? Porque já é comprovado que Deus existe, que um Criador existe. Porque é impossível as coisas que se formaram terem sido formadas aleatoriamente por um Big Bang. Qual que é o problema da ciência hoje? É que ela diz, não, é alienígena. Não, é um homem evoluído que foi para outro planeta e deixou nós aqui. Não, uns falam é Deus. E ninguém chega ao ponto de decisão se foi o Deus vivo, se foi outro Deus, se foi um alienígena. Isso chama gnosticismo. Existe um Criador, mas a gente não sabe quem é ele. Então, irmão, vamos lá. Um ateu não pode ser mais ateu hoje. Se ele acredita em fato, então ser ateu, na verdade, é ignorância. Então, por favor, deixa de ser ignorante, vai estudar um pouquinho, vira pelo menos agnóstico. Depois de ouvir essa palavra, nunca mais fale eu sou ateu. Diga assim, eu sou agnóstico, tá bem? E aí, se você vai entendendo que existe um Deus, existe um Criador, você tem o poder de escolher temer Ele ou não. O que é temer ao Senhor? Vamos resumir isso? A gente pode ficar aqui mais de horas falando sobre temer o Senhor, mas você sempre vai chegar numa conclusão. Qual que é a conclusão sobre temer o Senhor? Temer o Senhor é ter um amor próprio forte. Se você não se amar, você nunca vai temer ao Senhor. Presta atenção no que eu estou falando com você. Toda a lei resume em uma frase. Quem falou isso não foi Paulo, não foi Tiago, não foi João, não foi Barnabé, não foi Joaquim, nem muito menos eu. Foi Jesus, o Deus encarnado, desceu e falou assim, tudo isso aí que vocês estão vendo de lei, de temer o Senhor, resume em uma frase. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com todo o seu coração. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Tem uma palavra escondida nesse amor, que é o amor a ti mesmo. Se você não sabe se amar, você não dá conta de amar o Senhor. E se você não sabe se amar, não tem como você amar o próximo. Então hoje, quando você olha aí fora, qual que é a crise dos tolos? Os tolos não se amam. E, infelizmente, muitas pessoas que estão entrando no caminho da sabedoria estão entrando no caminho de aprender a se amar. As pessoas estão feridas, elas não sabem se amar. Thales, qual que é os sinais de que eu não me amo? Você chega agora, pega uma bolsa para sua mulher de 2.000 euros, compra a bolsa de 2.000 euros e dá para sua esposa, mas não dá conta de comprar um relógio de 300 euros que vai mapear seu sono. Você vai agora e compra um relógio para sua esposa de 500 euros, mas você não consegue comprar uma roupa para você. Quantos maridos nunca compraram a própria roupa? É a esposa que compra a roupa dele. Por quê? Porque ele não sabe se amar, ele não sabe se cuidar. Thales, qual que é a prova que eu não me amo? Você não faz jejum.
Se você estudasse o poder do jejum, que ele é autoimune, ele tira células cancerígenas, ele não te deixa ter hiperglicemia, ele não te deixa ter várias coisas, você estaria fazendo jejum. Então você não se ama, você não sabe o que é seu corpo, o poder dessa máquina e você não cuida dela. Qual que é a prova que eu não me amo, tá? Você vive bebendo Coca-Cola e açúcar o tempo inteiro. Você não entende que a coisa mais poderosa que você tem chama espírito. No início, Deus criou o céu e a terra e o Espírito pairava sobre as águas. A água não foi criada, Deus só fez divisão das águas de cima e das águas de baixo. Essa água está dentro de você. O meu bebezinho, 98% do corpo dele é água. Você que é adulto vai estar 80 e tal por cento. Um idoso, 70% do corpo dele é água. Então a maior parte do seu corpo é água. O principal componente para você verificar se a água é boa ou não chama pH. E aí você bebe um copo de Coca-Cola. Para você recuperar o pH depois de beber um copo de Coca-Cola, você precisa beber 39 copos de água, uma água boa. E você vive bebendo Coca-Cola, vive comendo açúcar, você não se ama, você não está cuidando daquilo que você tem de mais precioso, chama vida. Eu estou te falando, pode olhar o amor. Quando você vai olhar o amor próprio, todas as conclusões que você chega é: eu não me amo. Eu não amo as pessoas. E eu muito menos amo Deus. Eu tenho uma pregação, Deus me deu essa pregação, eu tinha 19 anos sobre o amor. Eu nunca preguei ela. Porque toda vez que você chega na conclusão é: eu não amo Deus. Eu amo muita coisa, cara, mas eu não amo Deus. E sabe por que você não ama Deus? Porque você não se ama. Porque se você entendesse quem é Deus e o que Ele pode fazer na sua vida, mano, eu me amando, eu submeteria a esse Deus pelo amor que eu tenho a mim mesmo. Ai, Thales, isso é egoísmo, isso é orgulho. Vai com egoísmo e orgulho para ele. Ele fala: vem do jeito que você tá, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você não vai permanecer assim. Então, por isso que Salomão está falando: primeiro você tem que temer a Deus, senão você não vai alcançar sabedoria. Por quê? Se você não se ama, logo você só vai ficar divertindo, de entretenimento. Quando você olha aí para fora, você vê o quê? Ah, eu estou vendo carros, eu estou vendo pessoas andando, eu estou vendo casas. Não, amigo, Apocalipse 12, o diabo, Satanás, a serpente, o antigo dragão, aquele que engana todo mundo. Não fala que ele vai enganar todo mundo, fala que ele já enganou. Então, quando você olha aqui fora, você está vendo a obra-prima do diabo. Mano, tá passando aqui, você tá parado, você olha pra esquerda, passa um autocarro, tem uma mulher pelada no autocarro. E você acha isso natural? Não é natural. Você tá andando na rua pra todo lado, tem pornografia exposta à via pública. Uma criança hoje não matou, tem 15 anos. Ela não pode ir para cadeia, mas ela pode escolher: não, eu sou menina, eu nasci no corpo menino, mas eu sou menina, 15 anos. Não pode ir para cadeia, mas pode escolher se ela é menina ou menino, né? Ela não tem condição de ir para cadeia. Os atos dela não podem ser racionais aqui. Ela tem que ir para um conselho tutelar. Não, mas ela tem ato, cabeça o suficiente para escolher que ela é menina e fazer uma cirurgia. É irreversível a cirurgia, tem cabeça. Meu amigo, se você não enxergar que isso aqui é a obra-prima do diabo, desculpa lá. Não, ô Thales, não, calma lá. Esse negócio aí, calma, você está sendo radical demais. Eu estou sendo radical demais. Olha para a Bíblia. Toda vez que chegou uma criança na casa de alguém, na Bíblia, você vê a riqueza chegando junto. Você vê Deus mandando provisão junto. Aí você ouve o diabo o dia inteiro: não tenha filho, senão você vai ficar pobre. Todo mundo aí fora: não, você não pode ter filho, senão você vai ficar pobre. Minha primeira filha veio junto com uma empresa TVDE, mano. Montei minha empresa TVDE e uma empresa de obra na minha primeira filha. O segundo filho veio com marketing digital. Na hora que ele estava nascendo, eu aprendi o marketing digital, montei a terceira empresa, que é a venda de carros. Agora o terceiro filho, minha empresa de carro está estruturada, está crescendo, a TVDE está sendo ampliada, está tudo ampliando na minha vida. Cada filho meu veio com mais dinheiro do que eu poderia imaginar.
E aí você está dando ouvido à voz do diabo. Se você ter filho, você vai ficar pobre. Essas pessoas que têm muito filho e não têm recurso, não é por causa dos filhos dela, não. É por causa que elas não deram ouvido à sabedoria. Elas não aprenderam a se amar. Elas se envolveram com as pessoas erradas. Elas fizeram as coisas erradas. Por isso que elas estão na condição que elas estão. Não é porque elas têm filho, não. E eu te garanto que se não fosse aquelas crianças, elas estavam muito pior do que elas estão. Você pode achar até o contrário, não. Se ela não tivesse aquele tanto de menina, aí sim ela teria dinheiro, recurso, aí ela estaria feliz. Não, mano, estaria pior, eu posso te garantir. Biblicamente eu posso te garantir. Então, se você quer sabedoria, você precisa temer o Senhor. Como que eu faço para temer o Senhor? Se ama, amigo. Busca o conhecimento de quem o Senhor é e o quanto que você precisa dele. Tem um buraco dentro de você do tamanho de Deus, que enquanto você não colocar Deus nesse buraco, a única coisa que fica é tristeza, angústia e dor. Como é que você não vai buscar Deus se você se amar de verdade? Só Ele pode preencher o vazio. Você vai continuar tentando colocar carro, casa, iPhone, sexo, mulherada nesse buraco aí até quando? Até quando você vai fugir da sabedoria? Até quando você vai ficar ouvindo a voz dessas pessoas que estão te enganando? Deus está falando e Ele está aqui gritando, a sabedoria grita. Ô tolo, dá ouvido, eu estou gritando para você, sai desse caminho. Vai construir uma família, é para isso que eu te chamei. Vai honrar essa mulher sua, foi para isso que eu te formei. Eu sou Deus, eu te criei e eu falei, não é bom que você esteja só. Eu te coloquei na terra para que aonde você passasse deixasse melhor do que quando você entrou. Eu te coloquei na terra para construir uma casa, não, para construir uma nação. Porque os seus filhos, quando você olha para sua casa, não é só 3 pessoas lá, dali vai sair uma nação forte. Escuta a minha voz e a sabedoria grita, só que você não quer ouvir. Por quê? Porque você está ouvindo os outros lá. Não, sexo que é bom, vão transar com todo mundo, isso é que é bom mesmo, você não sabe o que é um pacto de sangue. Quando você faz sexo com uma pessoa que tem HIV, o HIV está no sangue e não transmite para você? Transmite, por quê? O ato sexual é um pacto de sangue. E você não sabe o poder que carrega a alma. Quando Deus fala para Noé, Noé, come de tudo, só não bebe do sangue, porque a alma está no sangue. E aí você não sabe o que é um pacto de sangue, uma aliança de almas. Por isso que você sai aí entregando a coisa que você tem mais preciosa para todo mundo. Aí a sabedoria fala, não faz isso. Você, não, mas é gostosinho demais, eu vou continuar fazendo, tá, sabedoria? Aí você tá se lascando e quando você vier a caos total, ela vai rir de você. Ela falou isso aqui. Ah, não, a sabedoria nunca falou comigo. Falou, você ia casar com essa mulher, sua mãe, nem é uma mãe presente, ela olhou, filho, não casa não. Não mexe com isso não. E aí vai lá, você vai, insiste e errar. Ou então o contrário, Deus está pulsando seu coração, é isso, casa, casa. Só que seu filhinho da mamãe, você não virou homem ainda. O homem não tem mamãezinha não, irmão. Homem larga a mãe, larga o pai e vai viver com a mulher dele. E aí Deus está falando com você, é ela, vai. Só que você, não, minha mamãe não gostou dela não. Que mamãe gostou o quê, rapaz? Deus falou que sim, ouve Deus. Sua mãe falou na boca, Deus falou na boca da sua mãe, ouve sua mãe. Qual que é o segredo? Ouvido sempre antenado na voz de Deus. Deus deu uma direção, sua mãe pode estar contra você, seu pai pode estar contra você, faz o que Deus está mandando. Porque Jesus falou, se você ama sua mãe mais do que eu, você não é digno de mim. Se você ama seu pai mais do que eu, você não é digno de mim. Se você ama sua esposa mais do que eu, você não é digno de mim. Ouviu a voz de Deus, independente da voz de outra pessoa, obedeça, porque para ser sábio, você tem que temer a Deus num nível que Ele falou, você entendeu que é Ele, dane-se. Qual que é um dos segredos? Você precisa ter os seus segredinhos com Deus. Qual que é um dos meus? Eu vou te explicar. Quando Deus fala comigo, Ele tem poder para falar comigo e tem poder para falar com minha esposa. Eu e minha esposa não somos um só. Eu falo, Deus, se você quer isso mesmo, você vai falar com ela. Aí daqui passa horas, nem muda de um dia para o outro, ela vem e fala a mesma coisa comigo. É Deus, bora.
Quantas vezes isso aconteceu, moço? Eu recebi ligação de pessoas me xingando. Não é pessoa de fora, não. É tipo papai, titio, mamãe. Não, você não pode fazer isso, não sei o quê. Não, deixa eu te falar com você. Eu te amo muito, eu te respeito. Mas foi Deus que falou. Você não conhece o futuro, Deus conhece. Não, o Thales é radical. O Thales só quer saber de Deus. Ele falou disso comigo. Deus tá lá no céu, meu filho. Você tá na terra. Vai fazer o que tem que ser feito. Sabe o que aconteceu? Depois de 6 anos as consequências veio. 6 anos. 6 anos as consequências vieram. Elas foi tão brutal, todo mundo ligou. Ainda bem que você não estava envolvido com ciclano. Eu não estava mesmo não, porque lá atrás você mandou eu ir, mas Deus falou para eu não ir. Ainda bem que eu ouvi Deus, não ouvi você. Então até quando você vai ouvir a voz da sabedoria, a voz de Deus e não vai fazer o que Ele está mandando? Até quando você vai ficar nessa vidinha, moço? Pelo amor de Deus. Deus falou, não importa, amigo. Não importa. Qual é a única coisa que importa? É Deus que está falando. Thales, mas eu não tenho esse nível de intimidade com Deus. Não tem mesmo não. Você não está pedindo. A moeda do reino não é querer. Então queira isso. Chega para Deus, Deus, eu sou burro, pai. Eu me acho burro. Eu ainda não entendi que eu tenho 86 bilhões nessa cabeça, com mais de 1000 conexões por neurônio. Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. O senhor pode limpar meus neurônios, minhas conexões, minhas transmissões? Faz uma organizada aqui, porque eu não estou entendendo o que é o senhor. Vamos combinar uma coisa? Já que eu sou casado, quando o senhor estiver falando comigo, fala comigo e com meu marido, que aí a gente vai alinhar, eu vou entender que é o senhor. Pai, já que é o senhor que está falando, me dá um sinal que é o senhor mesmo. Faz a sombra do sol retroceder 10 degraus, que aí eu vou entender que é o Senhor. Teve um rei que orou isso. Peça sinais a Deus, amigo. Você não está entendendo que é Ele, Deus? Tá bom, se eu está falando, eu creio no Senhor, vou fazer tudo que você falar. Então sai desse trabalho, vai viver a sua vida. Não, Deus, mas eu saí do trabalho. Não, mas como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar minha casa? Ah, não, isso aí não dá não, Jesus. Você me ama mesmo? Larga esse homem tá te fazendo mal. Você quer me ouvir? A sabedoria tá gritando, sai de perto dele. Não, mas é porque tadinho dele. Coitadinho, ele não teve uma pessoa para ensinar ele. Nem Deus tá fazendo, você tá querendo ser Deus na vida do cara. É mesmo, Você vai alcançar sabedoria, você não consegue se amar nesse ponto. Tá vendo que um homem é abusivo, que ele nunca vai ser homem, que ele vai ser menino o resto da vida dele. Obedece a mamãe, tudo que a mamãe fala. A mamãezinha, um homem de 30 anos, a mamãe que manda na vida dele. Você vai se enfiar numa dessa, irmã? Pelo amor de Deus, escuta sabedoria, minha filha. Até quando você vai ouvir a sabedoria e não vai obedecer ela? Até quando? Ah, não, Deus, é o Senhor que está falando? Então me dá um sinal. Até mês que vem, meu patrão vai vir aqui e vai falar uma coisa contra o Senhor na minha mesa. Pode falar, pode dar mês que vem, você pode ter fé para entender que Deus pode falar tudo e fala, Deus, é o Senhor que está falando para mim sair do trabalho? Então ainda essa semana, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta e sábado, ainda essa semana vai ter um sinal na minha empresa que o Senhor vai falar para mim, é uma confirmação. Vai ler a Bíblia, irmão, o tempo todo, Deus. Qual que é o sinal? O sinal, eu vou colocar... Quem é que fez isso? Gideão. Vou colocar um feixe de linho aqui fora, vai molhar tudo em volta, menos o feixe. Acordou no outro dia, tudo molhado. Menos o feixe. Ah, não, agora eu vou colocar aqui, vai molhar o feixe, ele vai ficar encharcado, menos as coisas em volta. Vai estar tudo seco. Colocou lá desse jeito. Então aprenda, a sabedoria está gritando o tempo todo. O tempo todo ela está falando. A gente entendeu aqui nas outras lives que a sabedoria é o Wi-Fi. Ela está o tempo todo roteando, só que você está com o aplicativo da internet desligado. E aí tem formas de você ligar isso. É muito mais simples do que você está imaginando. Vamos continuar aqui, Provérbios 9. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Por que a sabedoria vai fazer eu viver mais longo? A principal consequência da sabedoria é que eu vou viver uma vida mais longa. Porque a sabedoria não é um amor próprio. Aí você vai começar a entender que mais de 80% do seu corpo é água. A água é a coisa mais importante que você tem no seu corpo. Você se amando, você vai cuidar melhor da aguinha que você bebe e das coisas que você está bebendo, que não é a água que está atrapalhando seu hidrogênio, seu pH.
Aí você vai entender que para você amar a Deus e temer a Deus, você precisa se amar primeiro. Aí você vai entender que você precisa acelerar a batida do seu coração. Porque a coisa que tem de mais importante, Salomão fala assim: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída das fontes da vida. O seu coração é medido por batimento por minuto. Compra um reloginho para medir o batimento do seu coração. Aí você vai entender que todo dia você tem que fazer um exercício para duplicar o batimento do seu coração. Como assim, Thales? Se meu coração bate 70 aqui, ó, batimentos por minuto, eu tenho que acelerar isso para 140. Como que eu faço isso? Você vai fazer um cardio todo dia de manhã. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um cardio para duplicar esse batimento cardíaco, porque vai acelerar meu processo de limpeza. E todo dia à noite você tem que diminuir isso aqui pela metade, chama sono REM. Você tem que dormir, desacelerar o coração e você vai começar a cuidar do seu coração. Aí tá passando uma mulher pelada na sua frente, você vai ficar olhando? Não, amigo, eu tô guardando meu coração. Sua energia principal chama tônus vital. Dali procede as saídas da vida. Não é através do ato sexual que cria a vida? Pois é, sai dessa órgão genitália sua. O que tem esse órgão genitália? Não é só para fazer sexo? Não, amigo. Daí sai a vida. Daí é a sua energia mais forte de criação. Não tem como criar uma empresa grande sem ter uma energia vital grande. Não tem como achar um homem poderoso sem ter uma energia vital poderosa, mulher. Então, se você não dá conta de guardar sua energia vital e está entregando ela para todo homem que você encontra, quando você chegar perto de um homem poderoso, você não tem energia o suficiente para atrair ele. Você que é homem, que na verdade não é homem, você é um menino, você vive jogando sua energia principal fora, jogando ela no ralo. E aí, quando vem uma mulher forte, uma mulher poderosa na sua frente, que era para vocês dois juntar e construir uma família poderosa, você não tem energia para atrair ela, porque você está jogando sua energia no ralo, você está jogando energia em outras menininhas por aí e está perdendo seu maior poder, chamado tônus vital. Então, quando você alcança a sabedoria, você começa: nossa, eu não sabia que tinha tanto poder assim na minha genitália, eu achava que era só para fazer neném e fazer sexo e abortar depois. Você não sabe o que é um aborto, moço. Você não sabe a consequência de um aborto no seu corpo. Você não sabe a consequência de uma aliança de almas ali na hora daquele sexo. Vai entender o que é isso. Como que eu faço para entender o que é isso? Se ama, busca sabedoria. Você vai ver a primeira consequência. Você terá uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá consequência. Tá tudo bem, irmão. Tem gente que vai ouvir eu falando aqui: nossa, esse cara realmente tem razão. Peraí, deixa eu pesquisar. Nossa, realmente a gente tem 86 bilhões de neurônio. Nossa, realmente, em 2010 o computador mais rápido do mundo demorava 30 minutos para processar o que eu processo em 1 segundo com o meu cérebro. Nossa, realmente esse cara tá falando coisas que eu não sabia. Tônus vital. Oh, realmente toda a energia da criação vem desse chakra aqui sexual. Nossa, aí a sabedoria vai fazer você dar ouvido, sabe, procurar entender. Aí você já vai ver que esse cara tá falando alguma coisa, aí você já segue. Aí você entra no perfil, você começa a ver que tem outros vídeos ali revelando coisas que você não sabia. E o caminho da sabedoria é o que sabe, aprende o tempo inteiro. E essa sabedoria vai transformar os seus atos. Mas o tolo, ele olha para ele: que cara idiota. Nossa, para que isso? Mano, eu tô falando, eu tô andando com um tolo agora que tá convertendo a sabedoria. Só que sabe o que aconteceu na vida dele? Ele precisou perder a esposa, perder os filhos, passar por um processo depressivo até ele vir pedir ajuda para mim. Aí, quando ele veio pedir ajuda, a gente começou, a primeira coisa, acelerar o coração para tirar essa má água que tá parada no corpo. Corrida, todo dia, 5 quilômetros correndo. Aí ele foi melhorando, focou no corpo, perdeu mais de 10 quilos. E aí outro dia a gente foi fazer um negócio que eu fazia, porque de manhã tem uma coisa que é gelado. Gelado é bom. Você corre e mergulha no mar gelado. A gente foi lá e ele falando comigo: velho, eu vi, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vamos voltar aqui amanhã de novo? Eu: não, calma, sábado que vem nós volta. Amanhã sábado nós vamos lá de novo. Só que sabe o que acontecia? Quando ele era tolo, ele falou comigo: mano, eu vi você fazendo isso aqui. Eu falo: que cara idiota, velho. Pra que o cara acorda às 5h30 da manhã pra correr e mergulhar na água gelada?
É o tolo, ele está zombando de tudo. Tá tudo bem, se você zombar de tudo, você mesmo vai sofrer a consequência. Qual que foi a consequência da vida dele? Perdeu a coisa mais preciosa que ele tinha, a família e os filhos. Porque nunca deu ouvido ao sábio. Esperou a merda lascar tudo para ele vir pedir socorro. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola, sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com seus negócios. Entre, gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão que foi roubado é muito mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que entram nessa casa morrem, e os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Mano, você vê tanto filme de zumbi, e eu olho para aqueles filmes de zumbi e eu fico, mano, como é que ele sabia que isso ia acontecer? Ah, tá, espera, mas eu não tô vendo zumbi. Zumbi é o morto-vivo, irmão. Você olha aí fora, só tem morto-vivo. O que é morto-vivo? O cara acha com toda a força dele que ele tá vivo, mas ele tá morto por dentro. Ah, você tá falando das prostitutas, dos pecadores? Não, eu tô falando é dos religiosos. Eles são pior. Os religiosos é os pior. Por que os religiosos é pior? Sabe quem matou Jesus, o Deus vivo, que desceu encarnado? Foi o religioso, foi o pastor da época. Foi o pastor de todos os pastores. Ele que matou Jesus, você sabia disso? Sabe quem mais perseguiu Jesus? Foi os pastores. Onde ele passava tinha um pastor que era para estar pastoreando as ovelhas, Jesus ouvia Jesus, eles inflava de raiva e ódio de Jesus, de inveja. Eles se diziam sábios, mas na verdade eram tolos e mataram a própria sabedoria. Cara, isso é profundo demais, mano. Sabe o que é a maior tolice? É você achar que sabe tudo. Thales, me prova. Jesus te prova isso. Não acredita em mim, não. Acredita só em Jesus, por favor. Jesus fala assim, ó. Subiu para orar 2 homens. Um era um fariseu, o pastor. Ele orava. Todo dia aquele pastor orava 3 vezes no dia. Que pastor massa. Todo dia aquele pastor jejuava de manhã, todo dia ele tem um jejum até as 9, ele não comia nada, acordava 6 horas, o jejuador. Mas aí estava no outro mês, nas viração do mês, ele fazia 5 dias de jejum só na água e depois ia mais 5 dias jejuando. O pastor fera, o fariseu, dava o dízimo certinho, ó. Pastor massa. Esse fariseu subiu para orar. Sabe como é que o fariseu orou? Nossa, Deus, obrigado, porque eu não sou igual essas pessoas que não jejuam, que não dão dízimo. O Senhor me fez separado, Pai, e eu sou um homem santo. Muito obrigado. Jesus falou isso. Vai ver o que Jesus fala lá. E aí, Jesus fala, mas o outro que foi lá orar, ele era cobrador de imposto. Cobrador de imposto é a mesma coisa que você falar que ele era prostituto. Para o judeu é o mesmo peso. Não, ele era cobrador de imposto. É a mesma coisa de falar que ele era um traficante. Para o judeu é o mesmo peso. Ele era cobrador de imposto, é a mesma coisa de você falar que ele era drogado, noiado. Ele era noiado, aquele cara que subiu era noiado. E aí ele subiu para orar. Na hora que ele chega para orar, o noiado fala. Jesus fala assim. Ele estava com tanta vergonha que ele orou. Deus, eu não posso nem olhar para o céu, Pai. Eu não sou digno de olhar para o céu. Eu sou pecador. Eu sou falho, Deus. Eu não consigo. E aí ele chora na presença de Deus e desce. E Jesus pergunta, quem saiu perdoado? O fariseu que faz tudo certinho? Ou o pecador, o drogado, o noiado, o cobrador de imposto? Jesus fala, eu vos afirmo que é o cobrador de imposto. Por que, Thales? Se o outro jejuava, orava, tinha as vestes de pastor, porque Jesus olha o interior. Ele não está preocupado se você está com a vida certinha do lado de fora, não. Eu vou te explicar isso aqui, deixa eu só te provar primeiro. Vou te explicar como que funciona Jesus, o reino de Deus. Outra coisa, Thales. Filhos, o sermão mais importante de Jesus, ele sobe, senta. Quando ele senta, quando um rabino senta, ele está falando assim, isso aqui é lei, isso aqui é muito importante, isso aqui é para vocês gravar na tábua do coração. Mateus olha o quê? Vou escrever tudo. Jesus falando, ele escrevendo, porque ele sentou para falar. Pode ler lá, Mateus 5, que Jesus sentando ensinou. E aí Jesus começa assim,
Filho, bem-aventurado, mais do que felizes, completos, isso é que significa bem-aventurado, muito mais do que feliz. O homem completo, o homem perfeito para Deus são os pobres de espírito. 2026, o pessoa está xingando, você é um pobre de espírito, tá xingando os outros e Jesus falando, não, se o cara foi isso aí, ele é o bravo, ele é o bichão, ele tem tudo comigo. Só que tem um problema, o povo judaico, ele leva muito a sério as palavras, então cada palavra tem um significado. Por exemplo, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele fala 3 vezes, tu me amas. Pra gente é tu me amas, mas se você pegar a palavra amor, ele usou 2 palavras diferentes, dando um significado diferente. E aqui a palavra pobre, tem o pobre normal, que é aquele pobre que ganha o dinheiro e o dinheiro dele é a conta de sobreviver e às vezes falta. Tem o pobre mais profundo, que é aquele pobre que não está ganhando tanto dinheiro assim, ele está precisando de ajuda, ele precisa de cesta básica, ele não está dando conta de pagar a água, a luz e o gás, ele está com a água cortada, isso é um pobre mais profundo. Mas tem o pobre que Jesus usou aqui, sabe qual que é o pobre que Jesus usou aqui? Miserável. Mendigo. O que é o mendigo? O mendigo é aquele que não tem nada, se você não der comida para ele, ele vai morrer de fome. Se você não pegar e der água para aquele mendigo, ele vai morrer de sede. Essa é a palavra que Jesus usou aqui. Miserável de espírito. Meu Deus, como assim, Jesus? Que sabedoria é essa? Por que o miserável de espírito é rico assim? Por que o Senhor ama tanto? Eu acabei de explicar no exemplo. Porque o miserável de espírito chega perto de Deus. Pai, eu não mereço olhar para o céu. Eu não te mereço. Eu não sou digno do Senhor, Pai. O Thales está falando ali que a sabedoria está gritando, mas eu não mereço esse negócio de sabedoria, Pai. Eu perco todo dia, eu erro todo dia. Ai, aí Deus escuta isso, ele chega até a vibrar assim, é você, eu te amo, eu vou te buscar, eu vou te resgatar. Mas aquele que não entende que é miserável de espírito, Deus rejeita. Thales, me explica isso com outras palavras? Sim, chama orgulho. O orgulho precede a queda. A humildade e humilhação precede a honra. O que é pobreza de espírito? É alguém que se humilha todo dia na presença de Deus. Eu estou com minha esposa desde 2013. Eu nunca traí minha esposa. A gente casou. Eu nunca fiquei com outra mulher, mano. Eu nunca beijei outra mulher. Eu nunca transei com outra mulher. Nunca teve isso aí com outra mulher. Por quê, Tati? Porque você é o bonzão? Não, porque não teve um dia, um mês que passou no meu casamento até hoje que eu não parei para Deus. Deus, eu não dou conta, Pai. Se o Senhor não me ajudar, não vai dar certo. E aí ele foi me fortalecendo e hoje eu sou muito mais forte que quando eu entrei. Mas eu posso te declarar uma coisa, se não for Deus na minha vida, vai dar errado. Não vai ser eu que vou trair ela, vai ser ela que vai me trair. E aí eu tô todo dia falando com Deus, Deus, não deixa, Pai. E se eu trair, Pai, me dá força para que eu me humilhe para voltar. E se ela me trair, Pai, me dá força, porque eu não vou abrir mão do meu casamento por causa de uma traição. Mas você não dá nem conta de orar isso. Não, tá aí, acabou. Acabou. É o orgulho ele destrói a sabedoria mesmo. Não tem como alcançar a sabedoria se você tem um coração orgulhoso. Por quê? Porque a sabedoria está gritando. E você, em vez de ouvir a voz da sabedoria, aqui está falando que tem outra pessoa que grita. Olha aqui, ó. A falta de juízo grita como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Não é só a sabedoria que grita. Tem outra coisa que grita também. A falta de juízo. O pão roubado é melhor. A água furtada é mais saborosa. Transar com todo mundo é muito melhor do que você guardar sua virgindade para ser de uma mulher só. Muito melhor. Pode se masturbar, ver pornografia à vontade. A falta de juízo está gritando. E a sabedoria fala, não, guarda essa energia aí, porque isso aí é muito importante. Então tem 2 vozes gritando. Aonde que essas vozes gritam, tá? Porque eu tô olhando aqui fora, tá falando aí que as gritam no alto da praça, as gritam aqui, ó. Numa coisa chamada mente.
E aí aparece um negócio na sua frente, é a oportunidade para você trair sua esposa, vem duas vozes na sua cabeça. Você nunca viu nos desenhos que quando você tá ali numa situação, o desenho aparece um capetinha de um lado e aparece um anjinho do outro, e aí esses dois ficam gritando aqui no ouvido, vai lá, trai a mulher. Fica com essa daí, só ninguém vai saber que você ficou com essa mulher. A outra voz, mas Deus tá vendo, né? Vai que essa mulher conhece sua esposa, você não sabe? Aí tem uma voz boa, uma voz ruim. Aparece um dinheiro ali, uma oportunidade de você furtar, vem as duas vozes logo na cabeça o diabo. Pega esse dinheiro aí, só. Esse dinheiro aí é para ser seu, o governo só sabe te cobrar. Esse povo não merece nada seu. Rouba mesmo, vambora. E vem outra voz na sua cabeça, que é a voz da sabedoria gritando. Filho, você não precisa disso. Seu pai te ensinou, bom é o que é nosso. Não mexe com isso aí não, isso aí vai te dar problema. Uma hora eles vão descobrir, você vai ficar desmoralizado. Vai te atrapalhar. E a outra voz come, não, nós não precisamos de moral, nós não precisamos de nada não, nós quer só dinheiro. Tem duas vozes gritando na sua cabeça. A pergunta é, qual caminho você vai escolher? Qual caminho você vai seguir? Por onde você vai andar? O que você deseja para sua vida? E o problema é que você diz desejar um resultado, mas não quer trilhar no caminho desse resultado. Como assim? Eu desejo ter uma casa de 3 andares. E a minha casa que está lá é só um barraco de madeira. Então o que eu preciso fazer para mim ter uma casa de 3 andares? Eu preciso destruir o barraco de madeira. E o que eu preciso fazer para ter uma casa de 3 andares? Eu não posso só colocar as paredes subindo, eu preciso fazer uma fundação forte. Para mim fazer uma fundação para uma casa de 3 andares, eu vou demorar 3 meses mexendo na fundação. Eu não quero fazer isso, mano. Eu só quero colocar os tijolos e construir a casa de 3 andares. Vai dar certo? Então o problema é que você quer uma casa de 3 andares, mas não quer gastar tempo na fundação. Você quer uma casa de 3 andares, mas não quer colocar ferro na estrutura, porque ferro é mais difícil de conseguir do que o barro. Você quer uma coisa, mas não quer pagar o preço dessa coisa. Você quer muito ficar rico, mas nunca parou para fazer um planeamento para entender como você vai chegar nessa riqueza. Você quer uma esposa boa que não vai te trair, porque todos os seus namorados, vamos dar um exemplo de mulher, eu quero um homem de verdade, um homem que não vai me trair, um homem que vai ser fiel a mim, só que eu vou buscar os homens lá no prostíbulo, lá onde faz sexo com todo mundo, lá nas casas de funk. Você vai achar um homem, um homão lá, tá bom? Você vai achar um homem muito bom lá. Você que não vai procurar os homens de verdade aonde tem base para ele virar homem de verdade. Ah, você está falando que só tem homem na igreja? Não, amigo. Eu estou falando que a base de ter um homem de verdade chama família. Se você não vê uma família da onde pode surgir um homem de verdade, você está perdendo seu tempo. Por quê? Você teve uma família muito boa, tá? Não, não tive. Minha família, minha mãe largou lá, meu pai sustentou a gente, pelo menos eu tive uma visão paterna. Então, primeiro sinal para você ver, esse homem tem pai. Ah, então se eu não tenho pai, eu não posso virar homem? Não, você pode virar homem. Você só precisa... Espera aí que travou aqui. Aí. Ah, então se eu não tenho pai, eu nunca vou ser um homem? Você vai ser homem, vai ser mais difícil. Você não tem um pai, uma figura masculina na sua casa. Ah, não, não teve. Realmente, eu não tive um pai em casa, mas eu tinha meu tio, eu tinha meu irmão. Então você teve uma referência masculina. Você está entendendo por que o diabo bate tanto na família e por que eu bato tanto na família aqui? Porque se você não tem uma família, não vai sair um homem dali. Se não sair um homem dali, vai sair um menino. E aí, quando ele crescer, ele vai ter que aprender a ser homem sozinho. E é muito mais difícil. E aí você, mulher, que pega um homem desse, que na verdade é um menino, porque ele não teve uma figura paterna, ele não teve nenhuma referência ali, você vai ter que ensinar ele tudo e você é mulher. Como que você ensina um homem a ser mulher, sendo que você não consegue fazer isso? Chama oração. Thales, é possível? Eis-me aqui. Um homem com uma família não má, tive uma imagem paterna lá em casa, só que um homem que cresceu e se tornou um menino. Eu nunca fui homem, eu sempre fui um menino. Até o dia que eu encontrei a minha mulher hoje, chamada Natália.
O que que ela fez, Thales? Ela orou para mim até o menino deixar de ser menino. Ela buscou por mim até o menino deixar de ser menino. Ela me ensinou, quando eu estava com a Natália, eu não sabia que pornografia era errado. Ninguém me ensinou que um homem de verdade guarda a energia vital dele. Ninguém me ensinou que essa era a principal energia. Mas ela sabia, ela falou assim, isso aí tá errado. Então a minha esposa teve que investir muito tempo em mim para me virar homem. Sendo que se você achar numa família forte, você consegue tirar ele dali com pouco tempo de oração, ele consegue virar o homem que você precisa. Então tem duas vozes gritando na sua cabeça. Elas gritam no seu coração. Porque a palavra fala assim, que todos os dias eu coloco diante de vocês um caminho de vida, um caminho de morte. Escolha o que você quer. Se você quer a vida, você vai seguir pela sabedoria e ouvir a voz dela. Se você quer a morte, você vai seguir pelo caminho do tolo, da voz da falta de juízo. Deixa eu ver o que é que fala aqui em outras traduções. Espera aí. Se for sábio para ti, sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás.